Só para a gente finalizar o capítulo 28, pessoas, agora a partir do versículo 18 até o versículo 22, essa parte aqui vai trazer o momento em que Jacó ele ergue uma coluna em Betel. Como eu falei para vocês, antes essa cidade ou essa aldeia se chamava Luz, que significa amendoeiras ou amêndoas, porque existiam muitas amendoeiras ali. E aí ele muda o nome para Betel, que significa casa de Deus. Quando ele tem o sonho visão, que ele acorda pela manhã, ele entende que ali é a casa de Deus, e aí ele decide, com a pedra que ele havia feito de travesseiro, ele resolve erguer uma coluna. E ele ergue uma coluna, derrama azeite sobre ela, faz uma espécie de libação em relação a essa coluna, e ele faz também um voto a Deus. Ele fala que se Yahvé fosse com ele, o abençoasse e fizesse com que ele retornasse posteriormente para a casa dos seus pais, ele serviria a Yahvé. Eu já vi alguns pastores dizendo que Jacó ele cometeu um erro muito grande, porque ele deveria ter erguido um altar e oferecido sacrifício e não derramado libação, derramado azeite sobre essa coluna. Mas eu vou trazer aqui alguns esclarecimentos em relação ao texto. Primeiro, não tinha como Jacó ele oferecer um sacrifício. Lembra que eu falei para vocês nos vídeos anteriores que Jacó saiu às pressas da sua casa, então ele foi sozinho nessa jornada e ele não levou uma comitiva, uma caravana com ele. Inclusive ele não levou animais, então não tinha como ele oferecer um sacrifício ao seu Deus, a Yahvé. Então na verdade isso não é uma falha de Jacó, mas foi a forma como as coisas se deram. Essa coluna que Jacó ergueu, isso era uma prática muito comum entre os povos daquela região. Lembra que a gente está falando ali da região de Canaã? Nessa região era comum os cananeus eles terem diversos deuses, as pessoas ofereciam sacrifícios também, e sempre que uma pessoa tinha uma experiência muito próxima com Deus, ou uma experiência sobrenatural, no local onde ela teve a experiência, essa pessoa erguia um memorial ou uma coluna. Então, quando Jacó ele ergue essa coluna de pedra, ele estava dizendo que naquele local, ali, ele tinha recebido uma visita do Deus dele. Ele tinha tido uma experiência sobrenatural. Era mais ou menos essa ideia, ou é essa ideia que existe por trás dessa coluna, tá? Não só Jacó fazia isso, como eu já disse para vocês, mas diversos povos tinham essa prática. Mas é isso, tá, pessoas? Acho que a gente chega aqui ao final do capítulo 28. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 29, que é justamente o momento que Jacó ele se encontra com Raquel, e nós iremos ver aí um pouco dessa história de amor desses dois jovens. Em relação às lições, acho que o que fica é que assim como Jacó ele faz um voto diante de Deus, Jacó vai dizer que se Deus ou Yahvé fosse com ele, de maneira que ele voltasse para a casa do pai dele, então ele serviria a Deus, né? O Deus do seu pai seria também o Deus dele. E ele fala ainda que certamente ele devolveria o dízimo. Então a gente também precisa estar firmando alguns compromissos com Deus, a gente precisa renovar os nossos votos diante de Deus, a gente precisa se conectar de uma forma mais profunda com Yahvé, precisa ter uma comunhão mais íntima com Ele. E aqui a gente percebe que na verdade Jacó ele se entrega a Deus, ele fala: olha Deus, se você for comigo, eu vou te servir, eu vou aceitar você como Deus e eu vou dizimar. Não vou entrar no mérito do dízimo, tá, pessoas? Não é o vídeo para isso.
Mas da mesma forma que Jacó, ele se entrega a Deus, nós também precisamos nos entregar ao Senhor e aceitar o Deus Criador dos céus e da terra como o nosso Senhor e Salvador, tá bom? Então, é isso, tá? A gente se vê nos próximos vídeos, tá bom, galera? Se você chegou até aqui, cara, dá um like, né? Curte o vídeo, compartilha, tá bom? Vai me ajudar muito. Um abraço e até o próximo.